Jesus vai ter com eles caminhando por sobre o mar, numa tempestade. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não tenho medo. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém? Amém. Amém? Você pode cair em pé só para nós orarmos um pouquinho só, depois você senta de novo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos rendemos à Tua palavra, Senhor. E ela diz que ela não volta vazia. Por isso, nesta noite, nós nos rendemos completamente ao Senhor e pedimos: Espírito Santo, fala conosco. Aplica esta palavra a cada um de nós de forma personalizada, no nome de Jesus. Deus, tudo o que é contrário a compreender, a ouvir e aceitar a Tua palavra, nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus. Declaro que o Espírito Santo é poderoso para falar com cada um de nós aqui. Tu és bem-vindo, Senhor. Fala conosco, fala com a Tua igreja, fala com cada um que está aqui para a glória do Teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, amado. Glória a Deus pela tua vida. Nesses dois textos que nós lemos, Jesus, ele confronta os discípulos e diz que eles estavam com o coração endurecido, que eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Que milagre foi esse? Jesus multiplicou alguns pães e peixes para 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e sobrou 12 cestos. Amém? Era um milagre extraordinário. Aí agora eles entram no barco e Jesus fala: olha, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Mas é por quê? É porque nós não temos pães? Aí Jesus fala assim: olha, vocês não compreenderam. Vocês estão com o coração endurecido. Não é disso que eu estou falando. Eu quero falar com você nesta noite, amado irmão e irmã, que muitas vezes nós podemos estar com o nosso coração endurecido. A Bíblia diz que eles não tinham compreendido o milagre dos pães, que foi algo muito grande. Imagine, poucos pães e alguns peixinhos, você alimentar pelo menos 15.000 pessoas, é algo extraordinário. Eles viram aquilo e não entenderam a grandeza que está em Jesus Cristo. E aí, pelo fato de não compreender o que Jesus começou a fazer em nossa vida, nós costumamos na caminhada endurecer o nosso coração. Eu digo sempre que aquilo que Jesus fez na tua vida, o milagre no Valdeni, na tua vida, na minha vida, foi só o começo de um ciclo que não vai se acabar nunca, até que Cristo venha nos buscar. Amém. Esse milagre que você um dia recebeu tão grande, é só a pontinha do iceberg. Você sabe o que é isso? Uma rocha de gelo que fica no mar, a ponta fica para fora, mas por baixo do mar fica 1 quilômetro, 2 quilômetros de gelo. Então a maior parte ainda está escondida. E assim somos nós quando nós não compreendemos aquilo que Deus começou a fazer em nossa vida. Isso é tão terrível que isso pode acontecer até com pastores. Você acredita? Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Jesus chega para o anjo de Éfeso, pastor de Éfeso, de uma igreja. Versículo 4 do capítulo 2 de Apocalipse, ele diz assim: eu tenho uma coisa contra ti, contra o pastor daquela igreja. Não foi 2 coisas, nem 5, nem 10, era uma coisa. Eu tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Você perdeu a alegria de me servir. Você não tem mais o brilho no olhar quando fala de mim. Mas no versículo 5 de capítulo 2 de Apocalipse, Jesus diz para ele: faça uma coisa, um conselho que eu vou dar para você nesta noite. Arrepende-te, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho contra ti e tomo o candeeiro, que era a igreja que ele tanto amava. Eu tomo de ti. Jesus é um Deus que dá, mas quando aprova ele, ele toma de volta. Amém? Tudo bem você está aqui? Então, por não compreendermos o que Deus começou a fazer em nossa vida, nós muitas vezes endurecemos o nosso coração. Mateus capítulo 13, versículo 20, Jesus diz que esse tipo de gente é aquele que recebe com alegria a palavra, mas é um terreno endurecido. Você já notou que tem gente que vem numa reunião, num culto, num evento, num congresso, e lá ele chora, pula, ora em língua, profetiza, e daqui a uma semana aquilo sumiu? Porque é passageiro.
Porque a semente caiu num local endurecido. No versículo 21 de Mateus capítulo 13, diz que eles não têm raiz e são de pouca duração. É o chamado fogo de palha. Não tem persistência em servir ao Senhor. Querido, você que já está na fé, talvez 5, 10 anos, talvez 30 anos como eu, você sabe que você já passou por muitas lutas. Teve vezes que você disse, meu Deus, será que eu não vou conseguir? Deus disse, você vai conseguir, eu sou contigo. Levanta e anda, porque aqui não é local de descanso. Tem uma jornada para se completar. Tem um reino para ser ganho para Jesus aqui nesta terra. Amém. E você levantou e voltou a andar, a lutar pela tua vida e pela tua família. Sim ou não? Pelo fato de não compreender o que Jesus começou a fazer em nossa vida, nós então perdemos a alegria da salvação. A alegria de servir a Deus. Quantas pessoas desviadas tem hoje, amado? Que começou tão bem com Jesus, uma alegria, chorava na presença do Senhor, e hoje são torrões secos de terra, não sentem mais nada. Para ir na igreja é uma luta dos infernos, mas antes era tão fácil, é tão prazeroso. Por quê? Porque esta pessoa, ela se perdeu no caminho, ela perdeu a alegria da salvação dela. Ela precisa lembrar de onde ela caiu, se arrepender e voltar para a presença do Senhor, conforme diz a palavra do Senhor. Amém? Querido, uma coisa que eu devia fazer quando recebesse algo de Deus é dizer assim, Deus, continua fazendo na minha vida. Não para não, Senhor. Eu estou grato, eu estou feliz, recebi uma cura, um milagre, uma provisão, mas continua fazendo na minha vida. Lá em João capítulo 16, versículo 24, Jesus disse assim, vocês não pediram nada, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja... A minha alegria só é completa quando eu continuo buscando a esse Deus. Amém. Porque ele falou lá em Filipenses 1,6, aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus nosso Senhor. Então essa obra não se completou na tua vida. Ela precisa continuar avançando, crescendo, e o Senhor continuar fazendo através da tua vida. Efésios 3,20 diz que o meu Deus, o teu, é infinitamente poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou que pensamos, pelo poder que opera na minha e na tua vida, que é a palavra do Senhor. Aleluia. Você está aqui? Amém. Amado, quantas pessoas estão distantes do Senhor? As pessoas depois do Covid, elas parece que o Covid levou elas. Só está aqui o corpo andando para lá e para cá. Não tem mais amor por Jesus. Não tem mais compromisso pelo Senhor. Se Deus fez alguma coisa na tua vida, esse foi só o começo. É o primeiro milagrinho, por maior que você pensa que foi. Tem muito mais para fazer na tua vida. Compreenda isso. Eles não compreenderam o milagre. Se Jesus multiplicou o pão para 15 mil, ele pode trazer pão aqui para o barco. Eles não entenderam isso. E você compreendeu o que Deus começou a fazer na tua vida naquele dia que você clamou por Ele, que você dobrou o joelho, que você disse, Deus, eu vou abrir a Bíblia e o Senhor vai falar comigo, e de alguma forma aquele versículo falou no teu coração, você lembra? Se você não lembra, você precisa lembrar, porque naquele dia começou um processo grandioso de Deus na tua vida, e talvez isso se perdeu na caminhada. Muitas pessoas, amadas, que eram pessoas de Deus, hoje não são mais, porque perdeu o primeiro amor, perdeu tudo. Quantos desviados, talvez você é um desviado aqui nessa igreja, ou nessa noite, nessa casa, é uma oportunidade para você voltar para Jesus. Você já notou que no mundo nós não temos alegria, não temos paz? Pode estar lá na zona o cara agora, se ele foi crente um dia, ele está, meu Deus, é tão bom estar na presença do Senhor. Que saudade que eu tenho quando o Senhor me usava. Oh meu Deus, ele está lá na zona, mas o coração dele clama pela presença de Deus. Eu quero dizer para você, Deus é poderoso para te levantar, para te abençoar e renovar o propósito que um dia Ele falou para você. Aleluia. Basta você abrir o seu coração. Abre o coração, mas é conosco. Não tem esse de alguém, não. É você quem abre o coração. O Leonardo da Vinci, uma vez, uma rainha pediu, falou assim, desenha um coração para mim. Era um pintor muito famoso. Ele desenhou um coração e colocou uma portinha com uma chavinha, uma fechadura. Ela falou, mas por que você colocou uma porta no coração e uma fechadura? Porque a chave, só quem tem, abre por dentro, amém? É só você pode abrir a porta do seu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus fala para a igreja que colocou ele para fora dela, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus deseja entrar em corações ainda nesta noite, mas em casas, em famílias. Pastor, a minha luta está tão grande com a minha família, com saúde. Talvez Jesus está lá fora da tua casa, mas se você convidar ele para entrar, ele entra e te dá vitória para a glória do Amém.
Ele é poderoso, amado. Ele é poderoso, amém, aleluia. Amém. Creia nisso em todo o coração. Querido, quem está falando para vocês aqui é um ex-alcoólatra, um ex-drogado, cheira cola, cheirador de gás de geladeira. Tudo isso que eu fui, mulherengo, bandido sem vergonha. Tudo isso eu fui. Um dia Jesus me alcançou. Eu era representante comercial lá em Paraná. E depois de 3 anos meio morando com uma moça, com uma mulher, já tinha uma filha. Ela cansou de ser traída, agredida. Mulher não suporta cachaceiro muito tempo. Se você é um cachaceiro, você busca a libertação de Deus, senão você perde a tua família. E um dia ela foi embora e levou a criança. E quando chega em casa, a casa está vazia, não tinha mais móveis, nem varreu a casa. E eu olhei para aquela casa vazia, sentei no chão. E aí você percebe que você estava do lado errado da vida. E eu fui viajar uns dias depois, antes de viajar para Nova Brasilândia, eu fui em uma cliente lá minha, que ela tinha ligado para mim, e eu fui lá atender ela, mas fui com uma ressaca, que tem ruim, né? Você que já bebeu, você sabe, né? Como que é feio o cara que bebe no outro dia, né? E aí eu fui atender ela, atendi ali na marra, e ela falou, Fábio, você não está bem não. Eu falei, não estou bem não. A mulher foi embora, levou a criança, eu achava que não gostava da mulher, agora eu estou achando que eu estou gostando, né? É sempre assim, né? E aí, ela começou a falar de Jesus para mim. Só que ela era nova na igreja, e eu era cheio das ideias, filosofia, eu lia muito, né? Já comecei a jogar umas ideias doidas para cima dela. Eu falei, eu não sei te responder, tem pouco tempo que eu estou na igreja, mas eu vou dar o contato do meu pastor para você. E se você precisar, você fala com ele. 34221451. Nunca esqueci o número do pastor. Isso tem 32 anos. Eu viajei para Brasilândia no outro dia, fui atender, e cheguei em Brasilândia, bateu uma depressão, uma tristeza, uma angústia de morrer. Entrei no hotel e não saí de lá. Eu entendo, amado, que depressão é uma doença perigosa. Se você conhece alguém, ajuda esta pessoa. Não diga que é preguiça, que não é que isso é doença, e muitas vezes o diabo trabalha nessa doença. Amém? E eu naquela tristeza, eu lembrei da irmã falando, se precisar, liga para o meu pastor. Eu estava no hotel do Zebrinha lá em Brasilândia, nem sei se tem mais lá. Falei, Zebra, liga desse número para mim, 10 horas da noite. Ele ligou, a moça atendeu, eu disse, eu queria falar com o pastor Reinaldo. Eu falei, o pastor Reinaldo está lá no monte agora. Eu fiquei numa ilha tão grande, porque para mim, pastor ia para o monte para comer churrasco, para pegar as irmãs, para tomar cerveja, né? Era a ideia que eu tinha, né? Falei, pastor sem vergonha, rapaz. Uma hora desce no monte fazendo, né? Comendo carne, né? Você vê como que é a ideia de uma pessoa que não tem Deus, amado. Ele diz, eu não sirvo a Jesus, porque todo pastor ladrão. Todo não, porque eu não sou ladrão. Amém? Então assim, a pessoa não serve a Jesus porque não quer servir a Jesus, porque acha desculpa para não servir a Cristo. E aí 11 horas eu liguei de novo. E lá tinha que pedir para o homem ligar, porque não tinha celular. Depois eu comprei um daqueles Motorola desse tamanho assim, que um chão desse tamanho. Mas naquele tempo não tinha que ir lá e pedir para ele para fazer a ligação. 11 horas ele ligou de novo. Moça, eu queria falar com o pastor Reinaldo. Ô moço, ele ainda não chegou, está no monte ainda. Eu falei, só fica no monte fazendo o quê, gente, né? E aí, desliguei, e aquela angústia, vontade de usar droga, de beber, de ir pra zona. É coisa de louco um trem desse. E aí, meia-noite, falei, vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, que ele vai pro inferno, que eu, né? Observeu, né? O coração ruim da pessoa, né? Aí eu liguei de novo. Aí uma voz de uma pessoa de idosa, cansada. Alô? Falei, oi, eu, pastor Reinaldo? Sou eu. Você quem? Falei, pastor, meu nome é Fábio, eu tenho 23 anos. Moro em Paraná, mas estou em Brasilândia aqui hoje. Eu estou numa angústia louca, perdi minha família, sou preso aos vícios. A minha vida está no fundo do poço. Falei, que bom, meu filho. Quando chega no fim do poço, Deus pode enfiar a mão lá e tirar você lá de dentro. O diabo te joga no poço, mas não pode colocar a tampa não, porque Deus tem um propósito na sua vida. Começou a falar comigo, eu nunca tinha, gente, sabe, eu nunca tinha sido nada na vida, nem católico, nem evangélico, nem nada. Gostava muito de ler, coisa de seita aí, esses trem doidos. E aí, contei a história para ele. Ele falou, meu filho, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Eu falei, mas como, pastor? Tem que andar de joelho, tem que pagar penitência? O que é? Ele falou, não, meu filho, você precisa crer que Jesus é filho de Deus, que Ele morreu pelo teu pecado na cruz. E que Ele te dá, né? Tá bom, pastor, mas como que eu faço para fazer isso? Você tem que crer e confessar, falar com a tua boca que você crê nele. Falei, mas como é que faz isso? Faz comigo. E aí eu orei com ele, aceitando Jesus, né? E ele falou, agora você espera que eu vou orar por você agora. E escuta. E disse, diabo, em nome de Jesus, solta esse homem. Eu levei um susto. Diabo, eu? É os outros que tem diabo, gente não, né? Falei, não, esse pastor é doido, né? E ele começou, Satanás,
Zé Pilintra, espírito do vício da cachaça, pomba gira da prostituição, demônio do inferno de perturbação. E foi falando, sai, sai, sai. E eu falei, meu Deus, esse pastor é doido, né? E eu estou escutando. E foi orando e repreendendo aquela capetada toda. E disse, Deus, abençoe esse homem, Senhor. Traz paz ao coração dele. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu quero declarar que esse homem vai deitar e dormir. Fazia dias que eu não dormia, mas perturbado. Gente correndo em volta da casa, vozes, coisas de gente que não está, né? Que não está com a mente boa. E ele orou, repreendeu. Amém, meu filho, amém, pastor. Eu nunca tinha falado amém, falei aquele dia, amém, pastor. Ele falou, meu filho, você pode ir para a cama. Era 00:30 já. Você vai deitar e vai dormir a noite inteira. E outra coisa, quando você vier de Brasilândia, tem culto jovem no sábado, faz uma visita para nós. Tá bom, pastor. Aí já não estava com aquela ira mais, aquela revolta mais no coração. Desliguei, me agradeci e fui para a cama. No outro dia, umas 10 horas da manhã, o Zebrinha batendo na porta. Ô doido, você morreu aqui, desgramado. Vai trabalhar, o sol tá pelando lá fora, né? Batendo, né? Eu acordei assustado. Olhei no relógio, quase 10 horas. Falei, meu Deus do céu. Tinha dias que eu não dormi, eu consegui dormir esse tanto, né? Já levantei, tomei um banho, já voltei a roupa e fui vender. Voltei, visitei a igreja e nunca mais deixei a presença do Senhor. Amém. Se eu falar para você que sempre foi fácil, não foi, amado. Teve lutas grandes. Eu passei 19 anos endividado, com nome restrito, um problema. Eu lutava e dava um passo para frente e 50 para trás. Eu dizia assim, Deus, misericórdia, né? Os irmãos dizendo que eu era, né, que eu era desonesto, né? Que eu não tinha bênção, que eu estava debaixo de maldição, porque eu não ganhava dinheiro. E com 19 anos Deus mostrou que tinha um demônio que trabalhava contra a minha vida desde os 6 anos de idade. Depois que Ele me libertou daquele capeta, a minha vida fluiu, amado. Não sou rico, não tenho uma casa para morar, mas eu tenho paz para deitar e dormir e glorificar o meu Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Então assim, talvez você começou o processo na tua vida e você não deu continuidade. Você não entendeu o que Deus fez naquele dia na tua vida. Você não compreendeu o milagre que pode ser dos pães, mas pode ser qualquer outro na tua vida. Amém. É hora de você refletir, voltar para a presença do Senhor, deixar Ele continuar fazendo aquilo que Ele começou lá na tua vida. Amado, eu oro por pessoas há muito tempo. Nós somos pastores há uns 10, 12 anos, mas eu oro há muito tempo. E tem gente que manifesta demônios horríveis que você nem imagina. A gente liberta porque Jesus é bom e Ele, né? Ele liberta. E eu digo para a pessoa, precisa ter um processo de cura. Você tem que insistir, continuar. A pessoa, não, mas aquela depressão foi embora, aquele pensamento ruim foi embora e nunca mais pisa o pé na igreja. É 3 vezes que a pessoa está cheia dos capetas de novo. Aí volta lá, uns voltam, outros não. Mas não falei para você, para continuar. Ah, mas eu pensei que não precisava. Querida, a vida com Deus é por toda a nossa existência. Se você vai viver 1 ano, 5, 50, 100, é na presença do Senhor. Aleluia. Amém? É dando certo, dando errado, é chovendo, é com sol, é com muito dinheiro, com pouco dinheiro, é na luta ou com a ausência dela. Eu sou do Senhor e vou continuar até que Ele venha me buscar. Amém. Isso é para uma pessoa que entendeu o que Deus começou a fazer na vida dele. Amém? Eu repito, tem pessoas aqui que você ficou para trás. Você não deixou Deus continuar o processo. E hoje é dia de você abrir o coração para Jesus. Eu não estou te convidando você para a minha igreja, mano. Eu mal estou dando conta daqueles que Deus colocou lá. Então assim, Deus está levantando outras pessoas, porque o velhinho aqui e a pastora não dá conta. Então assim, mas você precisa ter um encontro com Jesus. Isso independe de placa de religião. Se você é uma igreja evangélica boa, de verdade, que prega a palavra, que muitos pastores não pregam a palavra de Deus com medo de perder membro ou entradas, eles não pregam. É melhor massagear o ego das pessoas. Mas se você encontrar, vá para lá e sirva a Deus, que Ele tem uma obra maravilhosa para fazer através de tua vida. Amém. Tudo bem? Você está aqui? Amém. Eu gostaria de fazer uma oração nesse instante. Gostaria de crer com você. Se você puder ficar em pé, por favor.